Então, sendo bem objetivo aí nessa pergunta, tá? Sim, né? Consegue sim. Só que existem duas formas de você implantar isso numa empresa. Por exemplo, existe a forma que eu chamo assim, chamar mais burocrática, né? Ou seja, você utiliza uma pessoa especialista em processos e ela entende sobre mapeamento de processos, ela entende o que é cada elemento no conceito aí de BPM, né, que é Business Process Management, tá? Ou um sistema, quando eu tenho um sistema, ele é categorizado de BPMS, que é Business Process Management System, ou seja, um sistema de processo de gerenciamento de negócios, né? Então, esse sistema ele tem, como eu falei, você pode pegar alguém que seja especialista, como por exemplo, existe uma ferramenta bem bacana, que é a Visage, você pode fazer download, instalar e tal, que você faz um mapeamento e cria, né, todo o mapeamento do processo atual da sua empresa. E aí, ó, como é que é o processo, separa por setor, etc, tá? E aí você tem um quadradinho de tarefa, tem um quadradinho condicional e são esses elementos que você tem. Então você cria um processo bem assim, vamos supor, criou, chama a pessoa, chamei o setor, vou chamar o setor comercial. Daí eu falo, quantos processos você tem? Aí o cara vai olhar para você, não sei, né? Não tenho a mínima ideia quais são os processos que eu tenho. Não tem problema. E aí o cara que conhece mapeamento de processos, ele vai entender como se faz. Nesse processo de como se faz, ele sabe como fazer a entrevista para arrancar as informações do usuário. E aí ele vai questionando, como por exemplo, legal, me conta um pouquinho sobre todas as atividades do que tu faz no dia a dia no teu negócio, ou seja, no teu setor de comercial. Ah, o que você faz? O cara, vender, ação, né? Legal, o que você mais fez? Fechar contrato, legal, fechar contrato. E aí ele vai conversando e ele vai, tá vendo que são verbos, ações? Sim. E aí ele vai separando. Me fala um pouquinho assim, quando você vende e fecha contrato são coisas diferentes? A ação são coisas diferentes. Ah, legal, então já indica que são dois processos, por exemplo, né? Então, assim, ó, uma coisa é vender, outra coisa é fechar o contrato, né? Aí ele vai entendendo isso, né? O especialista de mapeamento de processos, tá? Vai entendendo isso e constrói o processo para o teu setor, ou vários processos dentro do teu setor, e mapeia todo esse processo. Esse é o processo que eu chamo mais assim, mais certinho, mais correto e tudo mais. Mas às vezes a empresa não tem pessoa que faça isso e não tem também não tem dinheiro. Vou pegar um cara para fazer mapeamento de processo. Daí o cara vai lá no Sebrae, chama um cara para isso, custa R$100 a hora, aquela coisa toda. A outro meio que tem que se fazer assim, né, é o TVM. Você já falou TVM, não sei se você conhece TVM? Não. Te vira magrão. Né? Então, ou seja, você pega, né, a informação de cada um. Eu tenho um cara, basicamente, vai lá e diz assim, cara, vamos fazer? Vamos. Então, o cara senta aí, vamos fazer os processos. Abre a ferramenta escolhida e aí, cara, procura e tal, etc. Mas é claro, aí você tem que ver se a empresa que vai implantar, por exemplo, pode te dar um apoio nisso e etc. para mais ou menos entender. E geralmente tem. Geralmente as empresas dão um certo apoio aí para poder fazer a implantação. Você não tem esse custo de chamar um cara, né, e tal, que entenda isso e aquilo, que tem experiência para pagar R$100 a hora, entendeu? Então, nesse ponto, existe sim as duas formas. E sim, todos os setores da empresa podem utilizar essa ferramenta e também, cara, todas as empresas. Ah, mas todas as empresas, por exemplo, dá um exemplo, né? Todas as empresas, cara, uma padaria pode? Pode. E eu acho que até deve. Porque é uma coisa, por exemplo, mas vê lá, você vai lá construir o quê? Vai construir como se faz um pão? Não vou fazer isso, né? Ou, por exemplo, por quê? Mas, porque um exemplo, existe a atividade de fazer o pão. O cara vai lá, pega o pão e faz o pão sair o pão. Mas e antes? Não tem que comprar matéria-prima? Não tem que fazer uma requisição de compras, por exemplo, interna de farinha, de, sei lá, todos os requisitos? E se, por exemplo, eu não sou padeiro, mas né, eu não sei quanto custa um pão, eu não sei quanto custa, por exemplo, os insumos para fazer isso, mas eu tenho certeza que, cara, se você tivesse esse controle, né, que você não tem nem ideia, mas você acabou de entrar lá, você gerou o gestor financeiro da empresa lá, se você tivesse um processo assim, cara, acabei de entrar e tivesse esse processo definido, eu ia dizer assim, por exemplo, requisição de compra para matéria-prima para fazer o pão, eu ia estar lá um processo que é o quê? É requisição de compra, e se tivesse um valor, iria para a pessoa que é o dono, né, para verificar, cara, peraí, tu tá comprando farinha a R$5 o quilo? Não, tu tá viajando.
Não vou pagar isso aí, entendeu? Então, assim, isso é um exemplo. Vamos falar para funcionários. Né? Funcionário, por exemplo, uma contratação. O cara vai lá, cara, tem um processo fazer uma contratação. E nem todo mundo conhece esse processo de contratação. Então, todo esse mapeamento, por exemplo, quando você está mapeado, a gente faz entender mais como funciona cada negócio. E aí entra autogerenciamento. E aí entra também a forma de entender. Qualquer um pode entrar na tua empresa. Você não precisa, nossa, cara, tem que treinar o cara, etc. Não, tá lá o processo, cara. Se você ler o processo, você vai ter uma curva de aprendizado dentro também. Então tem vários benefícios. Eu não vou entrar no benefício agora, é só responder a tua pergunta. Show de bola, Bruno. Perfeito. Até nessa questão, é bem como você comentou, né? Se o cara entra hoje na empresa, ele tem ali o manual de instruções, basicamente, que ele só vai seguir e tocar a ficha aí. Em grandes empresas é assim. Você entra lá, se chama integração. E essa integração tem, inclusive, vários processos que você é obrigado a aprender, que te envolvem, inclusive. Sim. Né?